Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Deus Santo, no nome de Jesus, te agradecemos por esta manhã e por esse dia que o Senhor nos dá. Abençoa a mim, ó Deus, e esta pessoa que assiste este vídeo. Que ele seja cheio da graça do Senhor nesse dia, a família dele também, ou desta pessoa, ó Deus, seja abençoada. No nome de Jesus, eu oro por mim e por ele, no nome de Jesus. Amém. Que Deus continue te abençoando, te dando graça e me ajudando com a sua assistência, aos vídeos. Eu louvo a Deus pela sua vida. Vamos ler a palavra de Deus, mas nós temos um título da mensagem de hoje, o dedo de Deus. Você já viu falar sobre o dedo de Deus? Tem uma pedra na minha cidade, no patrimônio do município nosso, em Conselheiro Pena, que eles intitularam o nome da pedra o dedo de Deus. Mas será mesmo que aquela pedra é o dedo de Deus? Talvez eles usam isso só como uma referência. Mas eu quero falar com você desse assunto, então vamos ler Êxodo, capítulo 8, os versos 18 e a parte A do verso 19. No verso 18 diz assim: fizeram os magos o mesmo com seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. A parte A do versículo 19 diz assim: então disseram os mágicos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Glória a Deus por isso, porque aí está o título da nossa mensagem, o dedo de Deus. Glória a Deus por isso. Vamos meditar nela. É impossível falar da terceira praga que Deus derramou no Egito sem mencionarmos, sem passarmos rapidamente pelas duas primeiras. Eu intitulei uma mensagem passada, não intitulei, mas falei sobre a mensagem passada, dizendo que o problema de Deus não era com Faraó e nem com os egípcios. O problema de Deus era destronar os deuses egípcios, onde o homem busca ter uma adoração a não ser ao nosso Deus, então isso provoca o nosso Deus. Mas qual era o problema? O que fez aquele povo sofrer tanto no Egito e a ponto de chegar os egípcios onde chegaram, a chegar Faraó onde chegou? O grande problema é que foi um povo lá para o Egito, um povo hebreu, e esse povo viveu bem no Egito, esse povo tinha um parente seu que era governador, e ali viveram bem. Faraó foi benevolente, aquele faraó do tempo de José, com o povo. Mas o que aconteceu é que passaram-se os anos e veio um faraó que não era grato a José. Não que ele tivesse esquecido de José, no nosso entendimento, mas ele não foi grato a quem José foi para o Egito e para o mundo na época, e então ele resolveu escravizar o povo hebreu. Mas qual era a razão de escravizar o povo hebreu? Era que o Egito era politeísta, eles acreditavam em vários deuses, mas existia dentro da terra do Egito um povo que acreditava e dizia que só existia um Deus e que era dono de todas as coisas. Isso ofendia aos faraós, porque os faraós eram filhos considerados do Deus Ra. Então eles eram deuses encarnados, eles se consideravam deuses encarnados, e agora tem um povo ali que fala de um outro Deus que não é o Deus que o Egito acredita. Bom, então, este faraó começa então a perseguir o povo. E 80 anos antes do fato da praga dos piolhos, aconteceu que um faraó, este que perseguiu o povo, resolveu então a fazer sacrifícios humanos aos seus deuses. E começou-se então a derramar sangue de bebês, sufocando-os, asfixiando-os, E ali o sangue foi derramado na terra do Egito, para cultuar aos deuses Ra, ao deus Shonsu, e aos outros deuses que os egípcios adoravam. O que acontece é que as parteiras tocadas por Deus interromperam este sacrifício. As duas parteiras, que vocês lembram, Puá e a outra, interromperam então o sacrifício do bebê sufocado e asfixiado.
Então o faraó lança um outro sacrifício, que agora é o sacrifício vivo de lançar os bebês no Nilo. Lembra que eu te falei para guardar bem esta fase, o rio Nilo, este nome, o rio Nilo? Ele então faz sacrifício vivo, porque o rio Nilo, como eu havia dito, é a plataforma dos deuses, considerado pelos egípcios. E o deus Ra, o deus do sol, é que controlava toda esse trabalho do Nilo, o trabalho da fertilização da terra. Então, esta é a razão da primeira praga ter sido no Nilo. E o que Deus fez para os egípcios é o seguinte: já que vocês derramaram tanto sangue na terra e depois lançando bebês vivos no Nilo, eu vou agora devolver a vocês o sangue que vocês derramaram, transformando a água que vocês bebem em sangue. Então, esta foi uma das razões de Deus ter tocado primeiro no Nilo. E lembra quando Moisés foi tirado do Nilo? Eu disse a vocês também para prestarem bastante atenção no rio Nilo, de onde eles lançaram para a morte, Deus traz para a vida. Onde eles achavam que ia solucionar o problema, oferecendo sacrifícios vivos aos deuses do Nilo, Deus traz dali um servidor que foi colocado também nas águas do Nilo para transformar a história do Egito. Agora, não é uma história alegre como foi a de José, mas uma história triste para os egípcios. E como eles acreditavam que o sapo era então fertilidade e ressurreição, Deus mostra a eles. Foi lá do Nilo também que eu tirei um vivo para mudar a história. Seu nome é Moisés. E eles, como queriam escravizar o povo e queriam acabar com o povo, Deus colocou então, como eu disse, Moisés dentro do palácio de Faraó. Ali estava alguém que não servia e não acreditava nos deuses de Faraó e nem acreditava que Faraó era Deus. Glória a Deus por isso. Então chegamos aí nas duas pragas, do sapo e do sangue. Agora, Deus ofendendo aos deuses do Nilo, Deus humilhando os deuses do Nilo. Agora vem algo muito importante e o título, eu volto a dizer, é O Dedo de Deus. Deus, então, vendo que Faraó cada dia estava com o coração mais duro, o que ele faz? Diz: Moisés, chama Arão e manda ele tocar, ele ferir a terra, e agora eu vou suscitar deste pó da terra piolhos. E Arão, então, toca no pó da terra, e a terra toda solta do seu pó piolhos. E piolhos começou a espalhar no Egito por toda parte. E era homem e gado se coçando para todo lado. Mas o que aconteceu é que, tendo piolhos espalhados até na cabeça dos mágicos, os mágicos tentam com seus encantamentos fazer o mesmo. Por que eles tentaram fazer o mesmo? É muito importante você entender isso. Os mágicos pensavam que Moisés e Arão eram outros dois mágicos como eles, que faziam simplesmente o que eles fazem. Então eles disseram: tudo o que eles fizerem, nós vamos fazer também para provar que eles só servem a um outro tipo chamado Deus aí, Deus dos hebreus, mas nós servimos aos deuses do Egito e esses deuses do Egito estão trabalhando a nosso favor. Então nós usamos os nossos truques para encantar o povo, para o povo não acreditar que isto que eles estão dizendo é superior ao que nós vivemos no Egito. Nós temos os nossos deuses e não abrimos mão dos deuses do Egito. Só que quando eles tentam fazer esse encantamento, eu acredito que Deus deve ter dado uma risada muito grande deles, porque eles não conseguiram suscitar ou aparecer ou fazer um truque que aparecesse nenhum piolho. E por que não? Por que eles não conseguiram? Sabe por quê, meu irmão e minha irmã que me assiste? Porque a Bíblia diz que todo o pó da terra do Egito se transformou em piolho. Não sobrou para estes mágicos nenhum fragmento da terra do Egito para que eles pudessem fazer a sua magia. Ali estavam eles desprovidos de qualquer fragmento da terra do Egito. Sabe por quê?
A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Eles acreditavam que o Deus deles, falso, poderia fazer do pó também virar piolho. Mas lembra que Deus fez do pó da terra do Egito virar piolho. E não havia mais pó disponível. Deus tocou em todo o pó da terra do Egito. Deus tratou com toda a terra do Egito. Deus trabalhou ali, não deixando nada para que o diabo não enganasse através dos seus mágicos a ninguém. Veja o grande poder de Deus. Isso apavorou os mágicos. Porque vara eles tinham nas mãos na época. Água, eles conseguiram uma água lá, talvez que viesse de outro lugar, para eles transformarem em sangue e enganarem o rei e a sociedade. Mas agora não havia pó para que eles fizessem a magia deles. Não havia suprimento para eles. O Deus deles enfracassou-se, porque ele não é o Deus criador dos céus e da terra. Não foi ele que criou nada, então ele não tinha nada para oferecer para ele. Deus tocou em todo o pó. E nisso nós vemos a grandeza de Deus. Se você está assustado quando você ouviu a mim dizer que eu imagino Deus rindo dele, está no Salmo 2. Deus dá risada daqueles que se levantam contra ele, daqueles que pensam que pode destronar o nosso Deus. E pela primeira vez no Egito, pela primeira vez na história, os mágicos chegam para Faraó e falam: não conseguimos. Desta vez nós fomos envergonhados, desta vez nós fomos humilhados, desta vez não houve nenhum recurso para nossa magia, para nosso encantamento. Sabe por quê? Porque na verdade não existe deuses, meu irmão e minha irmã, não existe Deus, existem demônios que trabalham para enganar essas pessoas, mas Deus limita até o trabalho dos demônios e eles estão todos debaixo da grande mão do nosso Deus poderoso. E então eles correm para Faraó e dizem: ó rei, não podemos fazer nada e não podemos fazer nada, estamos assustados por não poder. E o rei então pergunta a ele, fala: porque se Moisés e Arão, eles não são mágicos como nós? Esses homens são profetas de um Deus que fez esse pó todo do Egito virar piolho, e nós não podemos fazer nada porque este Deus colocou o teu dedo no Egito, colocou o teu dedo aqui, e nós não podemos mover quando Deus coloca o seu dedo. Ele para o inferno, ele para a terra, ele para os falsos profetas, ele para os falsos pregadores, ele para as falsas visões, as falsas revelações, porque ele é Deus soberano, ele é Deus supremo, e acima do dedo deste Deus Faraó, ninguém pode ir. Ah, Faraó, agora nós estamos debaixo do dedo de Deus. Deus só estava começando. Era a terceira praga. E faltam mais 7 pragas para acontecer no Egito. E você vai ver Deus trabalhando na natureza. E Deus humilhando e envergonhando os deuses do Egito. Meu irmão, minha irmã, neste mundo nós estamos caminhando também, confrontando tantos problemas, tantas situações difíceis. Mas sabe o que precisamos? Clamar a Deus para que o dedo dele, simplesmente o dedo dele, possa tocar as nossas vidas e nos dar força para avançarmos, para seguirmos na nossa caminhada, até que o nosso Senhor e Salvador Jesus venha. Se você e eu acreditarmos nisso, nós veremos a poderosa mão de Deus trabalhando a nosso favor, e contra a nossa vida nunca haverá encantamento se nós tivermos simplesmente o dedo de Deus trabalhando em nós. Se eu e você clamarmos, Deus nos ouvirá.
Deus falará conosco, Deus nos orientará, e como ele fez com Moisés, dessa vez Moisés nem foi a Faraó. Deus disse, fale com Arão para tocar, para ferir a terra, e eu vou mostrar a esses egípcios quem é o verdadeiro Deus. E agora, até os mágicos, volta e diz a Faraó, tem um Senhor atrás de tudo isso. Não é magia o que eles fazem, é poder de Deus. Você quer poder de Deus na tua vida? Faça como os grandes homens de Deus fizeram no passado. Faça como um adorador tem que fazer. Clame a Deus e Ele irá te responder. E essas coisas ocultas que muitos pregadores não pregaram, não viveram, vão chegar até você, a tua revelação, aos teus ouvidos, por homens usados por Deus, porque eles estão orando e você também está orando para Deus fazer um renovo na nossa mente. Não falta muito tempo para vivermos na glória com Cristo Jesus, mas até que Ele venha, ou até que venhamos a partir para estar com Ele, precisamos de ter o dedo de Deus nas nossas vidas. Por isso eu termino a mensagem, o dedo de Deus. Você quer ter o toque do dedo de Deus em você? Ore a Ele, clame a Ele e peça tudo no nome de Jesus. Recordo, só no nome de Jesus tudo é possível ao que crê. Deus te abençoe e abençoe a sua família em nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu. Pastor Riva Martins, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Hoje os mágicos se curvam e dizem, há um dedo de Deus atrás disso, do Deus poderoso. E amanhã nós continuaremos falando da diferença de que Deus faz, do que serve e do que não serve a Ele. Deus te abençoe e abençoe sua família. Em nome de Jesus, um abraço meu. Pastor Riva Martins.